Durante essa semana, nós temos um tema bem especial. Bom, choveu. Ontem nós falamos sobre chuva. Ontem o tema foi em busca de chuva. E o tema de hoje, o vento. Na Bíblia, o Espírito Santo foi comparado com o vento, pela forma, às vezes, discreta que ele trabalha na nossa vida. Mas, infelizmente, em muitos momentos, o Espírito Santo parece o vento na nossa vida porque ele vem, passa e a gente não percebe. Ele atua e a gente não nota. Mas o Espírito Santo ele tem uma importância muito grande na nossa vida. E para sermos convencidos de que precisamos do derramamento do Espírito, precisamos conhecê-lo, saber quem ele realmente é e o que ele pode fazer em nossa vida. Só assim a gente vai entender e ser convencido de que eu preciso do Espírito Santo na minha vida, eu preciso desse derramamento do Espírito Santo, como nós costumamos dizer. Um ponto muito importante que nós precisamos entender é que o Espírito Santo é Deus. Existe muita dúvida, muita contradição em relação a isso hoje em dia. Tem muitas pessoas que aceitam apenas o Pai como Deus. Outros aceitam o Pai e o Filho, o Pai e Cristo como Deus, mas não o Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda hoje que o Espírito Santo também é Deus. Para que você entenda isso, é importante saber que a natureza trinitária de Deus ela não é completa sem o Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo ela é necessária para que a Trindade exista e cada um tem a sua função. E o Espírito Santo ele sempre esteve presente, sempre esteve atuando nesse mundo. Gênesis 1, 2 é exemplo disso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Gênesis, capítulo 1. É sempre bom a gente ir lá no início, relembrar como tudo começou, para que a gente possa ter um senso melhor de para onde estamos indo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Antes de nós lermos o texto, eu peço que você feche seus olhos para nós termos uma breve palavra de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Muito obrigado pelo privilégio de louvar e engrandecer o Teu nome. Agora que temos a Bíblia aberta na nossa frente, que Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. Nós queremos aprender um pouco mais do Teu Santo Espírito. Tudo isso nós pedimos por Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo atuando desde o começo. Em alguns momentos do Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo atuando, ou alguma profecia falando sobre ele, mas só no Novo Testamento que ele foi compreendido de uma forma melhor, né? É no Novo Testamento que nós entendemos melhor quem é o Espírito Santo. Então, vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Cristo preparando os seus discípulos para a sua ida, né? Muito em breve ele voltaria para o céu e ele precisava preparar os seus discípulos para esse momento, onde eles iriam se separar. Então Jesus começa de uma forma bem discreta a apresentar e falar um pouco do Espírito Santo. O primeiro momento que isso acontece, no Evangelho de João, no capítulo 7. Caminhe um pouquinho mais à frente aí na sua Bíblia comigo. João capítulo 7, versículo 38. O texto diz o seguinte: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nesse momento, estava acontecendo a festa dos tabernáculos e Jesus anunciou pela primeira vez de uma forma
fez uma alusão ao Espírito Santo. Depois, mais para frente, no capítulo 14, Jesus fala mais uma vez sobre o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Aqui Jesus fala de uma forma mais clara, antes da sua crucifixão. João 14, versículo 16. Diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Isso é muito importante. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles necessitavam desse Espírito Santo. Isso era algo necessário para a vida deles. Eles precisavam entender que eles nunca poderiam fazer nada sem o auxílio do Espírito Santo. E aí, finalmente, Jesus pede para que eles esperassem, e aí, finalmente, o Espírito Santo veio. A vinda histórica do Espírito Santo foi nesse momento, no Pentecoste. Ele já havia atuado de várias maneiras, mas sem ser tão conhecido assim. Nesse momento, o Espírito Santo se torna mais conhecido. A necessidade de que Cristo se encarnasse como ser humano limitava um pouco a atuação de Jesus de certa maneira. Ele não podia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Por isso, a atuação do Espírito Santo era necessária para que o Espírito Santo pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo. Dessa maneira, o Espírito Santo poderia ir a outros lugares e fazer certas coisas que Jesus não poderia como ser humano. E Jesus declarou aos discípulos que isso seria proveitoso para eles, que isso seria vantajoso para eles. Nós encontramos esse texto também no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Vira uma página aí da sua Bíblia. João 16, versículo 7. Jesus diz para os discípulos o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Ou seja, é necessário, vocês precisam disso. Ele vai ter um papel muito importante na vida de vocês. Há algumas coisas que eu não posso fazer agora nesse momento, devido à minha encarnação. E esse Espírito, da parte de Deus, vai poder atuar de uma forma mais completa, diferente na vida de vocês. A Bíblia descreve várias características divinas do Espírito Santo. Nós precisamos ter a certeza de que o Espírito Santo, ele é Deus. Por exemplo, ele é chamado de santo em Mateus 1, 20. Mateus capítulo 1, versículo 20. Abre comigo aí na sua Bíblia. Evangelho de Mateus agora, capítulo 1. Versículo 20. Ali no momento do nascimento de Jesus, enquanto José ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é de quem? Do Espírito Santo. E é interessante que, geralmente, a gente trata esse título, Espírito Santo, como se fosse apenas um nome. Mas, por exemplo, quando a minha esposa me chama de lindo, eu gosto de acreditar que ela realmente me acha bonito. Porque senão, perderia a graça. Se pelo menos ela achar que eu sou bonito, já valeu a pena, Xandão. Porque, na verdade, no fundo, o que importa é que ela ache, né? Então, é uma qualidade. O título Espírito Santo quer dizer que ele é santo. Ele faz parte da santidade divina. Ele tem nele essa condição. Não é apenas um nome, é uma característica importante. E quando Cristo apresenta como outro Consolador,
Ali no texto que nós lemos, João 14,16, o termo ali que nós encontramos, quando Jesus diz outro consolador, o termo grego é allos ou alós, que significa outro da mesma espécie, ou seja, outro da mesma espécie que Cristo. Você pega as características de Cristo, o outro consolador que viria seria da mesma forma. Para você entender isso de uma forma bem simples, imagina que você vai na feira e você tem uma banca ali cheia de frutas, diversos tipos de frutas. Você tem ali banana, laranja, melancia, abacaxi, coco, uma série de coisas. E aí você pede para o vendedor para dar uma olhada num abacaxi. Você pega, olha e não gosta muito dele. E aí você vira para o vendedor e fala, me vê outro, por favor. Ele vai te dar outro o quê? Outro abacaxi, certo? Se ele te der uma banana, não tem sentido. Você estava olhando abacaxi, esse é o seu interesse. Então, esse termo grego, ele quer dizer, ele dá exatamente essa ideia. Quando Jesus falou outro, ele está dizendo, outro igual a mim. Essa mesma amizade, esse mesmo relacionamento que nós desenvolvemos durante esses anos, vocês vão poder desenvolver da mesma forma com o Espírito Santo. Esse outro consolador que eu vou enviar, ele é igualzinho a mim. Hoje, quando eu cheguei ali na igreja com a minha esposa, uma pessoa falou que nós somos muito parecidos. Então amanhã você pode pregar aqui no meu lugar, viu, amor? Que o pessoal não vai perceber. Então, essas características que nós encontramos em relação a Cristo, a forma como Cristo, tratava as pessoas, cuidava, amava, o Espírito Santo, Consolador, seria da mesma forma. E são atribuídas algumas características divinas ao Espírito Santo na Bíblia. Por exemplo, 1 Coríntios 2,10 diz que ele é onipresente. Romanos 8,2 diz que existe vida nele. Romanos 15,19 diz que ele tem poder. Hebreus 9,14 fala da eternidade do Espírito Santo. E vários outros textos que depois você pode olhar com calma em casa, se você quiser. Mas para os escritores bíblicos não havia dúvida nenhuma de que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo é Deus. Eles escreveram com essa intenção. Mesmo um crítico que não acredite nisso, ele precisa aceitar que, para os escritores bíblicos, essa era a realidade. Era assim que eles enxergavam o Espírito Santo. Não tem como você pegar a Bíblia para tentar provar que o Espírito Santo não é Deus. Você pode entender dessa maneira, ter a sua opinião dessa maneira, mas não tem como você usar a Bíblia para provar isso. A Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo é Deus. Outros argumentos que nós podemos usar para entender isso, que deixam bem claro isso também, é com relação à personalidade. Porque para alguns o Espírito Santo é apenas um poder, uma força, um dom, mas não é só isso. Ele é muito mais do que apenas uma energia, como alguns entendem, como se fosse a eletricidade, por exemplo. Apesar de, em alguns momentos, ele assumir a forma de pomba, vento, água, isso é apenas uma forma de caracterizar, assim como Jesus é caracterizado como cordeiro, leão, mas ele possui individualidade, personalidade. E nós podemos ver isso em vários textos bíblicos também, que demonstram a sua natureza pessoal. Por exemplo, João 14,26 fala da inteligência do Espírito Santo. 1 Coríntios 12,11 fala do seu conhecimento. Efésios 4,30 fala das suas emoções, que ele tem emoções, que nós podemos entristecer, por exemplo, o Espírito Santo. E Atos 15:28 fala que ele exerce julgamento. Você poderia falar isso, por exemplo, da eletricidade. Se você apagar a luz, ela vai ficar triste. Não tem sentido. Mas se os escritores bíblicos falam isso em relação ao Espírito Santo, é porque ele tem uma natureza pessoal também. Não é apenas uma força, uma energia que emana de Deus. Ele é uma pessoa também. Ele é um ser pessoal, e nós entendemos isso por alguns textos também que dizem isso. Por exemplo, Atos 8:29, ele fala em alguns momentos. Ele ensina, ele revela, ele envia, ele guia, ele toma decisões. Só uma pessoa, um ser pessoal, pode fazer isso. E o Espírito Santo é assim. Mas não só isso. Como eu falei para você, cada pessoa da Trindade tem a sua função. Eles são iguais, eles têm os mesmos objetivos, mas cada um tem a sua função. Lá em casa nós dividimos as funções, cada um gosta de fazer uma coisa. Ou, às vezes, mesmo sem gostar, tem que fazer.
Eu não suporto lavar louça, mas amo cozinhar. Então já combinamos lá em casa que eu faço a comida e minha esposa lava a louça. Não que ela ame fazer isso, mas a gente dividiu essas funções aí. Dentro da Trindade existem também as funções de cada um. E o Espírito Santo ele tem algumas funções, ele participa da obra salvífica também. De que maneiras? Primeiro, revelação e inspiração. Deus revelou aos escritores bíblicos a sua mensagem. Mas para Deus falar com o ser humano é algo muito complexo. Então ele precisou inspirar a mente desses escritores para que eles pudessem compreender e saber exatamente o que escrever. E o Espírito Santo é que tem essa função, ele teve essa função durante o período que a Bíblia foi escrita. Depois, para que nós compreendêssemos a Bíblia, a palavra de Deus, que é algo muito profundo, nós precisamos ser iluminados. O Espírito, quando você abre a Bíblia e você se propõe a compreender um pouco, entender aquilo que Deus tem revelado, nesse momento o Espírito Santo trabalha na sua mente, ele ilumina a sua mente para que você possa entender. Nesse momento, eu acredito que o Espírito Santo está trabalhando na sua mente para que você possa compreender a mensagem. Todos nós precisamos disso. Depois disso, quando você entende a mensagem e permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, ele tem o desejo de habitar em você. Ele começa a trabalhar em você, modificar algumas coisas, falar ao seu ouvido. E aí, quando você permite, ele começa a habitar na sua vida. Ele começa a fazer parte da sua vida. Às vezes a gente não gosta muito de algumas coisas que ele sugere. Mas pensa bem, é o Espírito Santo que está falando. Às vezes é difícil, mas é essencial que ele habite na nossa vida. Daí, quando você permite e você entende algumas coisas, e você se arrepende, pede perdão, ele intercede por você. Você não precisa de um outro ser humano, você não precisa de uma pessoa, de algum santo para interceder por você. O Espírito Santo faz isso, ele leva as nossas orações, ele intercede por nós. Da mesma forma como Deus intercede lá do céu, o Espírito Santo faz isso aqui. Você não precisa de mais ninguém, você pode ir direto a Deus. Isso é maravilhoso, isso é impressionante. O Deus do universo, trabalhando para te salvar, disposto a te ouvir, a cada momento, não importa onde você estiver, como você estiver, de que maneira está a sua vida, ele está sempre pronto a te ouvir, habitar em você, te fazer uma nova criatura. Isso é maravilhoso, é algo incrível. E aí depois disso, ele ainda te concede dons, nos concede dons, para que você possa ir além, levar essa mensagem, esse evangelho que transformou a sua vida para outras pessoas também, para que você possa atuar aqui nessa comunidade, para que você possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. É esse Espírito que concede os dons na sua vida. De maneira bem breve, bem rápida, eu queria apresentar para você algumas características, algumas coisas importantes em relação ao Espírito Santo. Mas o principal é que você entenda que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele tem todo o poder. Ele não só é onipresente, mas ele é onisciente, ele sabe de tudo o que acontece na sua vida. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, atuando na minha vida e na sua vida. Aonde você for, ele vai junto com você. Não importa os problemas que você passa, as dificuldades, os desafios que você tem, ele conhece, ele sabe e ele está do seu lado. Eu gosto muito de um livro que fala do Espírito Santo, que chama Seu Amigo Espírito Santo. Eu te incentivo a ler esse livro, porque esse livro fez a diferença na minha vida. Ele é da Casa Publicadora Brasileira. Eles não me pagam nada para fazer essa propaganda desse livro, mas é porque esse livro fez uma diferença tão grande na minha vida, que eu queria que fizesse na sua vida também. Eu queria que você entendesse que o Espírito Santo, ele tem o objetivo, o desejo de ser o seu melhor amigo. Há muito tempo atrás, eu tinha dificuldade de entender a atuação do Espírito Santo, qual que era o papel dele. E quando eu li esse livro, eu entendi muita coisa. E eu tentei passar um pouco hoje aqui para que você pudesse entender que o próprio Deus,
está ao seu lado quando você precisar. E Ele quer ser o seu melhor amigo. Sabe aquele momento que você não tem com quem conversar? É com Ele que você pode conversar, deve conversar. Sabe quando nada faz sentido? Procure Ele, fala com Ele. Permita que Ele habite na sua vida. Permita que Ele, em alguns momentos, tome algumas decisões, até o momento que você possa permitir que Ele seja aquele que tome todas as decisões na sua vida. Permita que Ele possa te direcionar. Permita que Ele fale ao seu coração. Para que, como uma brisa suave, como um vento suave, num dia de calor, você possa sentir a presença dEle. E aí eu preciso te perguntar, você gostaria de receber o Espírito Santo na sua vida? A partir de amanhã nós vamos falar um pouquinho de forma bem prática de como nós podemos e precisamos nos relacionar com Deus. Eu quero ir um pouco mais no seu íntimo, quero falar de forma mais íntima com você. E eu tenho certeza que amanhã tudo vai acontecer para te atrapalhar de vir aqui. Mas o Espírito Santo vai lutar a cada momento para que você não desista de vir aqui. Talvez se você precisar cancelar algum compromisso, deixar de ir na aula ou alguma coisa assim, vai valer a pena. Eu sei que parece um pouco estranho isso, mas todo esforço que a gente pode fazer para estar na presença de Deus, para aprender um pouco mais da palavra de Deus, se comunicar com Ele, vale a pena. Eu quero orar por você, para que esse Espírito possa ser derramado sobre você. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você. Pai querido, nosso Deus, nosso Rei, muito obrigado, Senhor, pela existência do Espírito Santo, pela atuação dele na nossa vida. Eu não sei o que seria de mim se não fosse pelo Espírito Santo. Mas se nós existimos, se nós estamos aqui, é porque dia a dia o Teu Santo Espírito nos guia, nos orienta. Foi Ele que nos trouxe aqui hoje, para aprendermos um pouco mais sobre Ele mesmo. E a partir de hoje, Pai, nós queremos ter um relacionamento mais íntimo com o Teu Santo Espírito. Percebê-lo a cada momento na nossa vida, entender o que Ele faz, reconhecer o trabalho dEle. Mas acima de tudo, Pai, confiar nele inteiramente. Por isso, nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre a Tua congregação, sobre os Teus filhos que aqui se encontram. Que nesse momento, Pai, cada filho Teu aqui presente possa sentir o vento do Espírito Santo tocando a sua vida, com carinho, com amor, com cuidado. Toma cada filho Teu aqui em Tuas mãos, Pai, nos leva para casa em segurança, nos dê uma boa noite de descanso e nos traz amanhã de volta, Pai, para que nós possamos estar contigo aqui mais uma vez, aprendendo mais de Ti. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém.